Hi, amigos, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schutz, com mais um vídeo acerca da Covid-19 frente ao aumento do número de casos que vem surgindo, vem ocorrendo, não somente no Brasil, mas também na Alemanha, Estados Unidos e em outros países, causados por essa subvariante da variante Omicron. De maneira que esse vídeo nesse contexto desse aumento do número de mortes, de infecções, de internações causadas por essa subvariante, nos leva ao questionamento de que se a ivermectina, que é uma das 3 drogas utilizadas no tratamento da Covid-19, conjuntamente com o molnupiravir e o Paxlovid, se a ivermectina, frente às mutações, se ela afeta esse tratamento, essa potencial eficácia relativamente à profilaxia e tratamento da Covid-19 pela ivermectina. Nós adotaremos a mesma metodologia utilizada em vídeos anteriores, ou seja, nós nos valemos de estudos in silico em que a ivermectina é estudada relativamente aos seus sítios de ligação anterior ao surgimento dessa variante da Omicron, BQ1.1, e comparamos com os estudos recentes em que apontam as mutações relativamente a essa nova variante, de maneira a identificar se essas mutações elas interferem ou não relativamente a essa potencial eficácia da ivermectina relativamente à profilaxia e tratamento. Basicamente, essas mutações elas determinam 2 características para essas subvariantes, qual sejam um discreto aumento na ligação do coronavírus, da glicoproteína S da variante Omicron, presente nessas subvariantes relativamente ao receptor na célula humana ACE2. Uma baixa infectividade relativamente às células pulmonares, como ilustrado em tela nesse gráfico em barra. Também uma outra característica induzida por essas mutações, ressalto novamente que atuando em conjunto, elas determinam uma maior resistência dessas 3 subvariantes relativamente à neutralização por anticorpos, tanto relativamente àqueles indivíduos, aqueles profissionais da saúde já vacinados com a 3ª dose, esses indivíduos, a exemplo dos indivíduos vacinados com as 3 doses das vacinas disponíveis, monovalentes disponíveis, seja pela Moderna, seja pela Pfizer, eles também são mais susceptíveis à infecção, à reinfecção por essas subvariantes, ressalto novamente, BQ1, BQ11 e BA2.75.2. Um outro resultado interessante que pode ser extraído desse trabalho, desse grupo de professores americanos da Universidade de Ohio, é o fato de que essas subvariantes BQ1 e BQ1.1 e BA2.75.2, elas se caracterizam por um processamento da glicoproteína spike dessas subvariantes um pouco diferente em relação
ao processamento dessa glicoproteína spike na forma originária do vírus SARS-CoV-2. Porquanto estudos com imunofluorescência que analisam o sincício, ou seja, que é um tipo de fusão de células, demonstram que, relativamente a essas subvariantes, no contexto da análise realizadas em células EC 293T, que é um tipo de célula embrionária do rim humano, elas se caracterizam por uma diminuição dessa formação desses sincícios. Também um outro resultado interessante, a furin é uma enzima, uma protease, que no contexto da variante, ou melhor dizendo, das variantes do SARS-CoV-2 originário, do tipo VILD, apresenta uma atividade um pouco diferente, porquanto relativamente a esse tipo VILD, essa protease, ela o processamento era direcionado relativamente ao subdomínio ou ao domínio de ligação S1, enquanto relativamente a essas subvariantes se constata uma atividade dessa protease, dessa furin, relativamente ao sítio conformacional S2. Entretanto, eu ressalto também que estranhei, relativamente a esse trabalho, não ter sido apresentado a análise estatística, de maneira que essas duas informações, especialmente essa última, relacionada com esse processamento da subunidade S2, eu considero importante no contexto desse vídeo, porquanto, como nós veremos a seguir, nós analisaremos se a ivermectina, se esse processamento diferente relativamente a essa subunidade S2 afeta ou não a ligação da ivermectina, cujo um dos centros de ligação é justamente essa subunidade S2, esse sítio conformacional S2. Além do que, também, se esse processamento, se essa maior atividade da protease relativamente a esse processamento da S2 é afetada pela ivermectina ou não, porquanto também o sítio conformacional há uma ligação da ivermectina com essa enzima protease. Isto posto, valendo-nos da mesma metodologia já utilizada para a análise das variantes surgidas no início da Omicron, da emergência da Omicron, nós nos valemos de um estudo elaborado pelos professores Lehrer e Einstein, do Mount Sinai Hospital, em Nova York, em que os autores, se valendo da metodologia em sílico, ou seja, da modelagem em computador, da simulação em computador, eles identificaram os principais sítios de ligação da ivermectina, de maneira que nós comparamos esse estudo realizado antes da emergência dessas subvariantes que caracterizam essa nova onda, quais sejam a Omicron BQ1, a Omicron BQ1.1 e a BA2.75.2, comparando os sítios das principais ligações características dessas subvariantes com relação à ligação da ivermectina identificada, ressalto novamente, por esses autores em trabalho anterior à emergência dessas subvariantes.
De maneira que, quando a gente faz essa comparação, se constata que, de fato, as mutações elas não interferem relativamente a dois dos principais sítios de ligação da ivermectina, seja na glicoproteína spike, seja no seu receptor ACE2 na célula humana, respectivamente, lisina 91 e histidina 378, como ilustrado em tela. Isto posto, é possível concluir que, de fato, essas mutações relacionadas a essas subvariantes, elas não interferem nessa ligação, sugerindo que a ivermectina pode apresentar relativamente ao tipo Wild originário do SARS-CoV-2, as mutações decorridas logo a seguir, bem como comparativamente às variantes iniciais da Omicron, que com relação a essas subvariantes, a ivermectina pode apresentar um potencial anti-Covid-19 superior, porquanto, como nós vimos, essas subvariantes BQ1, BQ1.1 e BA2.75.2, elas se caracterizam por um maior processamento relativamente à subunidade 2, sugerindo que é essa subunidade 2 que desempenha um papel relativamente a essa maior infectividade dessa subvariante, com relação à penetração na célula humana, de maneira que a ivermectina, ao se alojar nessa subunidade 2, dependendo da carga viral, dependendo da concentração de ivermectina, pode determinar um maior potencial anti-Covid-19. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender acerca desse possível efeito da ivermectina relativamente a essas subvariantes que caracterizam essa nova onda da Covid-19. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.